Lá no coração da Grécia Antiga rolava uma briga de gigantes filosófica. A questão era, o universo está sempre mudando, como um rio de fogo que não para? Ou será que ele é, na verdade, um mundo totalmente parado, absoluto, perfeito como uma esfera? Hoje a gente vai mergulhar na história do filósofo que teve a audácia de desafiar a própria realidade que a gente percebe. Então, olha só que interessante. De um lado, a gente tem Heráclito, com aquela famosa ideia de que tudo flui, que a realidade é como uma chama que nunca se apaga. E aí, do outro lado do ringue, vindo lá do sul da Itália, surge Parmênides para dizer: não, nada muda. A mudança é só uma ilusão. Estava armado o palco para um dos maiores debates da filosofia: o fogo da mudança contra a esfera perfeita do ser. Mas quem era esse pensador tão radical? Vamos dar uma olhada mais de perto. Parmênides de Eleia. Ele não era só mais um filósofo, não. Ele era um verdadeiro provocador. Alguém que olhou para o nosso dia a dia, para tudo que a gente acha que é real e perguntou: será que é isso mesmo? Ele nasceu lá por volta de 515 a.C. E olha, ele não era um cara isolado numa torre de marfim, não. Pelo contrário, era uma figura super influente na cidade dele, Eleia, tanto que ajudou a escrever as leis do lugar. E o mais maluco de tudo é que essa filosofia gigantesca dele, que mudou tudo, está toda contida num único poema que a gente só conhece por fragmentos hoje em dia, chamado Sobre a Natureza. Para Parmênides, filosofia não era só dar um palpite, sabe? Era algo muito, muito maior. Ele apresentou as ideias dele como se fosse uma revelação divina mesmo. No poema dele, é uma deusa que o leva numa jornada. E é ela que mostra para ele o caminho da verdade. Um caminho que, segundo ele, só dá para percorrer usando a razão pura. Os nossos sentidos, para ele, eles só servem para nos enganar. E é aqui que o negócio fica sério. A revelação central, a pedra fundamental de todo o sistema dele é essa frase aqui: o ser é e o não ser não é. Parece simples, né? Mas as consequências disso são, enormes. Pensa bem, a gente consegue pensar e falar sobre aquilo que é. Agora tenta pensar ou falar sobre o nada absoluto. É impossível. No momento em que a gente pensa no nada, ele já vira alguma coisa na nossa mente. É uma contradição total. Ok, então partindo dessa ideia, Parmênides começa a tirar umas conclusões lógicas, uma atrás da outra, tipo um dominó. Se liga, o ser não pode ter nascido, certo? Porque se tivesse, ele teria vindo do quê? Do nada. E o nada não é. Pela mesma lógica, ele não pode ser destruído, porque viraria o nada. E se mover, também não dá. Para se mover, precisaria ir para um lugar vazio, um não ser, que não existe. Então qual a conclusão? A realidade, o ser, tem que ser uma coisa só, única, eterna e completamente parada. E para deixar tudo isso mais claro, Parmênides usa uma imagem muito poderosa no poema dele. Ele diz que a realidade de verdade, o ser, é como uma esfera perfeita. Pensa numa esfera lisinha, sabe? Sem nenhuma falha, sem começo, sem fim, totalmente equilibrada e absolutamente estática. É a imagem da perfeição, da totalidade. Tudo que existe de verdade já está ali, dentro dessa esfera, para sempre. Tá, mas aí a cabeça da gente dá um nó, né? Se a realidade de verdade é essa esfera imóvel e perfeita, como é que fica tudo isso que a gente vê e vive todo dia? As pessoas nascendo, morrendo, as estações mudando, o movimento. Como assim? Bem, se preparem porque a resposta do Parmênides para isso é, no mínimo, corajosa. Exato! Como é que a gente casa essa lógica super rigorosa dele com o que os nossos olhos veem todo santo dia? A resposta dele é quase um soco no estômago da nossa percepção. Ele diz: o erro não está na minha lógica. O erro está em confiar demais nos sentidos. Então, ele basicamente divide o conhecimento em dois caminhos. De um lado tem o caminho da verdade, que ele chama de aletheia. Esse é o caminho da razão, da lógica pura, que nos mostra a realidade como ela é, única, permanente, o ser. Do outro lado tem o caminho da opinião, a doxa. Esse é o caminho dos sentidos, que nos enganam o tempo todo, mostrando o mundo cheio de mudança, de coisas diferentes, de luz, escuridão, movimento, esse mundo que a gente vê e toca. Para Parmênides é pura ilusão, é só opinião, não é a verdade. O que Parmênides fez foi basicamente jogar uma bomba no meio da filosofia grega. Foi um verdadeiro terremoto, porque ele não só apresentou uma teoria, ele criou um problema, um beco sem saída, que todo mundo que veio depois dele teve que tentar resolver. A grande pergunta passou a ser: como é que a gente explica a mudança que vemos no mundo sem rasgar a lógica poderosa do ser? E o impacto disso foi gigantesco.
O discípulo dele, Zenão, criou aqueles paradoxos famosos sobre o movimento, sabe? A flecha que nunca chega no alvo, tudo para defender a ideia do mestre. Depois veio Platão. O mundo das ideias de Platão, aquelas formas perfeitas e eternas, é basicamente uma resposta ao desafio de Parmênides. E até o grande Aristóteles admitiu que Parmênides foi quem deu o pontapé inicial para toda essa discussão sobre o que significa ser. E ele foi tão fundamental que, na prática, ele criou uma área inteira da filosofia do zero, a ontologia. Que nome é esse? É simplesmente o estudo do ser, a investigação sobre a natureza daquilo que existe. Só por ter perguntado o que é, de uma forma tão profunda, ele abriu a porta para séculos e séculos de pensamento metafísico. Então, no final das contas, qual é a grande herança de Parmênides? O que fica de verdade? Fica esse desafio. Uma provocação que ecoa até hoje e que mudou para sempre o jeito que a gente pensa sobre o que é real. A maior sacada de Parmênides foi nos colocar contra a parede. Ele forçou uma escolha radical. Quando a nossa razão, a nossa lógica chega numa conclusão e essa conclusão vai contra tudo que os nossos olhos e ouvidos nos dizem, em quem a gente deve confiar? Nos sentidos ou na razão? Ele foi o primeiro a desenhar essa linha no chão, separando o mundo da lógica do mundo da nossa experiência. E é com isso que Parmênides nos deixa. Com uma pergunta que ele jogou no centro da filosofia e que continua lá, até hoje, nos provocando. Uma pergunta que parece tão simples, mas que talvez seja a mais difícil de todas. Afinal de contas, o que realmente significa ser?